Por que se manifestar nas ruas? Quais as boas razões para isso? E como podemos fazer isso de uma maneira forte enquanto pessoas? Sou Felipe Capovilla e este aqui é o canal Mude Sua Rua. Bom, em alguns vídeos aqui no canal eu já tenho apontado que ir para uma manifestação de rua, realizar uma manifestação de rua, é um ato de desafio político. E como tal, a primeira coisa que você tem que ter de entendimento é que você está disposto a tudo em limite, porque você está na rua, você está exposto ao que vier em resposta a você. Quando a gente já começa a ter esse entendimento, você já começa a entender que ir para as ruas não é uma coisa trivial, não é uma coisa que você pode falar, nossa, é nosso entretenimento agora, nosso hobby, vou para a rua. Não, ir para as ruas é algo muito sério, tá? Por quê? E aqui já listando as razões. Você vai para a rua quando você, digamos assim, você quer expor algo que não está sendo exposto aí digamos, tanto na mídia, ou que não está sendo tratado na sociedade como um todo, ou que o Estado não está conseguindo, as instituições, dar vazão a esse clamor seu. Então você pode ir para apontar um problema, para trazer uma pauta específica de algum grupo, ou para trazer uma pauta que é relevante, que você acredita que as pessoas têm que perceber mais. Então, essa é, digamos, uma primeira razão, que é o manifestar puro e simples, é a liberdade de expressão mesmo. Pô, eu não sei, eu não estou entendendo isso, ou eu repudio isso, ou isso precisa ser resolvido, então eu vou para a rua e exclamo isso para os demais. Essa é o que eu chamo de, digamos, razão de gatilho, tá? Eu estou buscando um gatilho aqui, eu estou buscando uma expressão. Uma segunda razão é aí um pouco mais forte. Eu vejo, aí ela também expressa mais esse ato de desafio político, que é quando você tem uma pauta específica, tá? Nós queremos alcançar algo, nós exigimos algo. Enquanto pessoas, estamos nas ruas para exigir algo. Ou estamos nas ruas para repudiar algo que estão querendo fazer conosco, ou que está sendo feito. Então você sai focado, você fala, a gente é contra isso, a gente quer que isso seja derrubado. Ou a gente é a favor disso, e vocês têm que aprovar. Vocês têm que fazer isso que nós queremos. E percebe que assim, você sempre tem que entender ir para a rua de fato como um recurso, um meio seu enquanto pessoa, porque você está agindo com legitimidade, né? Assim, levando em consideração manifestações reais de pessoas, não manifestações de grupelhos, de agentes sociais, de agentes políticos, de militantes somente. Quando você está agindo em legitimidade, você tem força de exigência. Então, ir para as ruas traz também, quando você tem uma pauta específica, traz esse desafio de forma mais expressa. Inclusive, de tal forma que você até mesmo leve em consideração manter essa tensão até que esse problema seja resolvido, que é aquelas manifestações que se tornam, na verdade, mobilizações contínuas, como a gente já viu agora recentemente na Praça de Maidan, né? Na Ucrânia, que se fala tanto. Então, isso já é digamos, a manifestação em pauta mesmo, de desafio político, de exigência, tá? E assim, e tem um terceiro motivo, mas na verdade é um efeito disso, mas ele é um tanto pouco explorado, que é o seguinte: quando você junta as pessoas nas ruas, você permite uma articulação de pessoas que estão observando as mesmas coisas ou que estão lutando pelas mesmas coisas. Então ela permite uma oportunidade de mobilização, tá? Ela não pode ser vista somente como um episódio pontual, e é nisso que eu falo muito, que eu trago muito da crítica aqui no canal, as últimas manifestações realizadas no Brasil, que justamente foram usadas como capital político, né? Capital de impressão para carregar aí, digamos assim, uma pauta política institucional de agentes políticos, como eu apontei no último vídeo. Se você não viu, veja porque que eu não fui. Pois bem, mas quando você tem essa legitimidade, quando você divulgou e tal, às vezes você vai chegar em pessoas que pensam como você,
mas que ainda não estão articulados com você. Então a manifestação permite isso. A manifestação ela permite com que uma massa maior de pessoas se conecte. E aí você tem um efeito potencializador, aí você tem um efeito real de desafio político. E é nisso que eu quero também trazer agora o como a gente pode potencializar esse efeito. Porque é aí que está, de fato, a sua ação enquanto pessoa, pensando que a manifestação ela tenha, de fato, uma legitimidade. Então, assim, primeiro de tudo, se você está na rua, você precisa levar um cartaz. Você precisa expressar o porquê que você está ali, entendeu? Não fique somente a reboque na confiança de palanques, entendeu? Ou uma pauta sempre pode ser complementada, você sempre pode trazer algum insight novo, você sempre pode trazer uma abordagem que vá, digamos, reforçar ainda mais aquilo que está sendo clamado, aquilo que está sendo exigido, ou aquilo que está sendo repudiado, ou aquilo que está sendo divulgado, que está sendo exposto. Então, ir para as ruas assim, implica você levar um cartaz. Não é só a sua fala, não é só a sua presença, mas vá além, né? Expresse isso para os demais e para quem não está participando, que também é um dos principais efeitos, muitas vezes também, não está participando, mas você quer impactar. Então, assim, 100 pessoas reunidas somente com 1 ou 2 cartazes e uma faixa, tem o seu peso, mas 100 pessoas reunidas na mesma pauta com 100 cartazes tem outro peso. Tanto que, reparem, né, no fiasco que foi agora dia 12, né, hoje eu estou gravando aqui no dia 13, que muitos estavam mesmo com cartaz aí nessas últimas manifestações, se pode chamar isso, e agora do dia 12. E aí os caras, não, junta aí pra gente expressar, porque os caras já são mais malandros nisso, entendeu? Entende o quanto que ter cartaz à mão é importante. E isso é uma coisa que eu vejo que não é tão utilizada pelas pessoas que saíram aí nas últimas manifestações. Elas ficam assim, vou lá ver o que o pessoal vai falar no palanque. E não, isso não é razoável. Um segundo modo, um segundo elemento de como fazer uma manifestação de uma forma melhor é evitar o palanquismo. É evitar o carro de som, digamos, esse distanciamento entre as pessoas ali e o palco. Isso já é um fator assim crucial, tá? Você percebe quando uma manifestação ela tem de fato uma legitimidade maior, ela se preocupa de fato em trazer algo que seja legítimo, quando você já evita esse tipo de coisa, esse tipo de palanque, que traz mesmo essa alusão de teatro e de exposição dos agentes políticos ou protopolíticos que estão ali para resolver. Não, a gente vai resolver, nós estamos aqui. Não, cara, você tá na rua já, todo mundo tá no mesmo balaio, entendeu? Então se a gente é igual, por que você tem que ficar todo mundo olhando para você assim? Entendeu? As pessoas podem olhar para você mais de igual. É uma sutileza, mas repare como a maior parte não faz isso. Eles ficam lá no palanque. Então, se você vai fazer uma manifestação mais forte, coloque só um sobressalto. É o suficiente, ó. Se você estiver falando para centenas de pessoas, você subiu um pouco, meio corpo, as pessoas já te ouvem, entendeu? Precisa ter uma exposição maior. Meu, se articula antes. Em vez de gastar com carro de som, monte um telão, sabe? Faça uma transmissão ali já na hora. Filma a pessoa num ângulo bom ali e tá todo mundo no mesmo nível. A gente só tem uma projeção maior para chegar em mais pessoas que estão ali. Mas o símbolo, o significado é que todos estão ali juntos, tá? Se alguém está falando, eles têm que estar falando de forma consonante aos demais. Quando você já tem esse distanciamento do palanque, o cara tá falando lá em cima, só se você tacar alguma coisa, começar a xingar, fica todo mundo assim, entendeu? Isso já é uma rendição. Não, evite, se você vai organizar uma manifestação e você tá sério nisso, evite essa bosta desses carros de som, tá? Toda vez que eu me expus num negócio desse, eu sempre evitei e é algo de bom discernimento. Quando eu vejo agora as manifestações que estão ocorrendo na Alemanha, aí sendo puxada pelo Rainer von Mitt, pelo comitê de investigação aí, né, dessa mazela toda que está nos impactando, quando você vê aí as manifestações que estão ocorrendo na Europa contra o passaporte sanitário, que eu vou falar mais disso agora ainda, você percebe que sempre tem esse exercício. Então, realmente evite o palanque. E uma coisa que eu vejo que também é derivado do palanquismo.
Você sempre tem pessoas articuladas ali, ou bancar o carro de som, ou tal. Você tem grupos que estão mais envolvidos. Nesse gancho de aproveitar as pessoas reunidas para não só ficar assistindo, mas para uma articulação posterior, para perceber que você não pode desperdiçar uma manifestação de rua, eu dificilmente eu vi, eu na verdade nunca vi, eu que fui fazer isso, quando eu vi foi quando eu fiz, modéstia à parte, né? Mas é verdade isso. É o seguinte, você ter coleta de contatos, tá? Você monta uma prancheta ali, uma planilha. Eu vou deixar até aqui um exemplo aqui no vídeo também. E vou colocar ainda outros vídeos de manifestações que eu participei, de várias formas, de vários tamanhos, né, de manifestação, para deixar aqui como exemplo ou como inspiração de algum modo, sei lá. Mas ter uma prancheta à mão e deixar várias pranchetas com os mais engajados para ir coletando os contatos das pessoas ali presentes, é muito importante. Isso vai fazer com que esse episódio, ele na verdade ele cria aí um processo de fortalecimento do argumento dessa mobilização. Ele potencializa esse processo de articulação das pessoas. Você tem que estar ali, pô, da onde você veio, como que você soube da manifestação, qual é o seu contato, da onde você é. Vamos nos articular aqui, ó. Nossa, legal, você é de outra cidade. Ou você é daqui mesmo, pô, tem um grupo já, inserir as pessoas. Aproveitar esse episódio de expressão, de visibilidade para articular as pessoas. Isso é muito importante. Isso assim é algo crucial para quem está sério nesse negócio, entendeu? Para quem está querendo atuar politicamente de uma forma verdadeira, porque você vê que isso é necessário. E um quarto elemento de como fazer isso de maneira forte são as falas em comum, tá? Brados, fala em comum. Você já está evitando, né, se você faz do jeito certo, o palanque. Em seguida, por que não nós falarmos juntos o que precisa ser dito? E não é só grito, povo reunido, não sei como que é lá, povo soberano, enfim, essas falas em conjunto, sabe? Povo unido jamais será vencido. É mais do que isso. Faz uma fala relacionada com aquilo que você está ali. Porquê da manifestação, entrega papéis para as pessoas. Eu vou colocar também aqui um exemplo disso que eu já realizei em 2 situações, até em 3 na verdade, mas 2 que eu tenho documentada mesmo. E, ó, a gente lê junto, um puxa lá, começa no microfone, tira o microfone, para que nós, enquanto pessoas reunidas, falemos juntos, possamos falar junto. E leia ou vá repetindo o coro junto. Isso é sério, isso é agir com força, com legitimidade, entendeu? Não é só um que está falando ali, é o coro, as pessoas dizendo o que precisa ser dito. Por que você tem que ali, já exposto, já saindo às ruas, né, já tendo uma exposição direta, por que você tem que delegar a sua fala necessariamente nesse sentido? Podemos falar junto, né? Então, assim, aqui tá algumas razões e alguns modos de fazer isso de uma maneira mais forte, tá? E eu quero aproveitar agora o vídeo para divulgar uma boa manifestação, digamos, algo que realmente é válido. No vídeo anterior, em que eu falei por que eu não fui no dia 7, eu listei alguns motivos que me fariam ir às ruas. Mas faltou falar de um que realmente é relevante, que é a liberdade de ir e vir, né? A liberdade de não ter que ter, digamos, uma satisfação, né? De ter que ter aí digamos, o intermédio do Estado em qualquer deslocamento meu. Ou para ir a qualquer estabelecimento eu ter que ter a chancela estatal. Ainda mais quando essa chancela estatal implica em algo que vai ser injetado no meu corpo, que eu não sei os resultados, que eu não sei os efeitos, tá? Que é algo que, por inúmeros elementos, é nefasto, tá? A gente pode chegar à conclusão que é algo nefasto, que não é algo bom, tá? Que você está sendo usado como cobaia. E aqui eu estou falando sobre as manifestações em repúdio ao passaporte sanitário. São manifestações que já estão ocorrendo no mundo todo e irá haver agora no Brasil algumas manifestações articuladas aí dentro de um esforço mundial, né, junto com manifestações na Europa principalmente, que vão ocorrer agora no dia 18 de setembro, tá? E quem está puxando isso, um dos grupos principais que eu faço parte, é o Força Tarefa e Liberdade,
que é o grupo que já tem atuado de maneira relevante contra o passaporte sanitário e está junto com o React 19, que é um movimento também francês aí, para potencializar esse processo. Então eu vou listar aqui, aproveitando o vídeo, para dizer o seguinte: em São Paulo, essas manifestações no dia 18 de setembro irão ocorrer no Ibirapuera das 13 às 18 horas, no Rio de Janeiro, na Quinta da Boa Vista e São Cristóvão, das 10 às 14 horas, no dia 18 também, em Brasília, na Esplanada dos Ministérios, em frente ao Congresso Nacional, das 13 às 17, e Belo Horizonte, Praça da Liberdade, às 14 horas, e em Porto Alegre será às 16 horas, mas ainda não tem local, tá? Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo e também nos grupos do Telegram, no Mude Sua Rua principalmente, aí o endereço dos canais, tá? Para que você também possa acompanhar isso. Então, está aqui mais um vídeo para te fortalecer enquanto pessoa. É isso que o projeto Mude Sua Rua se propõe a partir da sua articulação local, desde a sua comunidade. Você pode ser realmente relevante, mas tem que ser feito isso na dimensão correta e da forma correta, com inteligência e com força. Sou Felipe Capovilla e estou aqui para servir nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.